Olá! Hoje respondendo a inscrita que está com dúvida de como colocar zíper numa jaqueta. Ela quer colocar o zíper desses que abrem embaixo, que soltam as duas partes, mas não quer que ele fique aparente. Como é uma jaqueta, às vezes ela fica aberta, às vezes fica fechada. E quando fica aberta, ela não quer que apareça essa ponta do zíper. Então, ela me pediu uma sugestão de como colocaria esse zíper em tricô. Eu costumo colocar de duas formas para encobrir. Às vezes a peça comporta de uma maneira, às vezes de outra. Então, aqui eu vou mostrar das duas formas que eu costumo colocar zíper. É uma amostra, não é uma peça em si. Então, o meu zíper, que é comprido, porque é um zíper para jaqueta, não vai caber nesse pedaço de trabalho que eu fiz, nessa amostra que eu fiz. Vou simular como eu coloco. Primeiramente, essa é um decote em V. Primeiramente, faço a colocação dos pontos para a máquina para o acabamento. Então, pego desde a barra, pegando as laçadinhas, contorno todo o pescoço, a parte das costas e assim por diante. Coloco uma parte embaixo, uma parte no decote mesmo, quando começa o decote em V, e vou achando laçadinhas. Não posso espichar demais esse trabalho, porque senão ele fica um acabamento molengo. Também não posso deixar encolhido, porque senão fica estranho repuxando. Vou distribuindo os pontos. Cheguei no decote, continuo para cima. Se couber as costas também. A regulagem é menor do que foi usada na malha. A quantia de carreiras aqui é para comportar o zíper dentro. Os dentes do zíper ficam aparentes. Então, eu não posso fazer um acabamento muito largo. Nem muito estreito. Fiz 7 carreiras, tiro em linha de outra cor. Primeira parte do acabamento está feita. Eu coloquei no lado avesso para mim, teci, tirei em linha de outra cor. Agora, viro o trabalho, que o direito dele fique para mim. Eu vou virar justamente aqui, nessa pontinha onde foram apanhados os pontos, eu vou pôr novamente pontos, na mesma quantia de agulhas que eu tenho na máquina. Teço a mesma quantia de carreiras que eu fiz no outro lado. E tiro em linha de outra cor. O acabamento fica aberto em cima, onde entra o zíper. Aqui eu vou deixar um resto de fio para costura.
Depois que eu tenho o acabamento já tirado as duas partes em linha de outra cor, venho com a parte do zíper aberto, vejo qual lado que vai ficar para o lado direito, é onde fica o carrinho com esse engate. Coloco para verificar a largura do acabamento, se comporta esse zíper ali dentro. Os dentes ficam para o lado de fora. Se eu fecho o acabamento, o zíper vai ficar encoberto ali dentro. Então, alinhavo ou alfineto. No caso de ser um decote em V, alfineto embaixo e alfineto o final do zíper no início das diminuições para o decote em V. É evidente que o meu zíper aqui é bem maior do que essa amostra que eu fiz. Então, a escolha do tamanho do zíper depende do tamanho de decote que você tem. No caso de ser maior, você vem com ele e corta o finalzinho. Vou só marcar. Meu início do decote é aqui. Marco aqui. Venho com um alicate bem fininho, tiro essa terminação aqui do zíper. Tiro alguns dentinhos aqui e recoloco essa terminação nessa posição e corto o zíper para ele desaparecer ali. Preciso da terminação para o zíper não saltar fora desse engate. Medi, cortei. Eu não vou cortar porque esse é um zíper que eu preciso para uma blusa original. Mas deu a entender que aqui eu fico com a terminação, o restante do zíper desaparece. Ele não fica por dentro desse acabamento do decote que sobe. Alfinetei, agora vou alinhavar para deixar ele firme. Cuidando para que os dentes desse zíper fiquem para fora. Chego até o decote, onde terminou o meu zíper. Agora, com a lã da cor do trabalho, começo sempre pelo lado direito primeiro. Viro essa linha de outra cor. Com uma agulha normal, ela precisa ter ponta para atravessar esse zíper aqui. Pego um ponto. Venho no ponto de trás, volto no zíper, sempre acompanhando os dentinhos. Vou para o ponto da frente. Venho para o ponto de trás. Ando um passinho para frente, apanho o ponto e vou para o ponto de trás.
Assim, eu vou fazendo um ponto atrás para segurar o zíper nesse acabamento. O lado de dentro fica dessa forma, mas ele vai ser encoberto na segunda costura, na costura da outra parte. Vou fazendo até embaixo. Cheguei até embaixo, faço o teste para ver se o carrinho desce sem enroscar nos pontos que foram feitos. Se acontece algum ponto ali prendendo, o carro não consegue descer, eu preciso desmanchar e refazer onde teve o problema. Agora volto com o outro lado, costurando, pegando justamente nessa carreira que foi feita aqui em cima. Agora já dá para tirar o alinhavo. Fechando o acabamento, também viro a linha de outra cor. E com a sobra que foi dado, coloco numa agulha agora sem ponta, uma agulha de tapeçaria. Facilita, porque com a agulha de ponta eu acabo perfurando, às vezes, o meio da linha. Venho no primeiro ponto, acerto aqui. E depois é só seguir, apanhando um ponto na costura que foi dado antes. E muita paciência porque enrosca. E chego até o início do decote em V. Pegando na costura e no ponto. Terminei a costura do zíper, agora vou fazendo a parte de cima. Como eu não tinha um tamanho ideal para essa amostra, eu dobrei o zíper que sobrou aqui e vou deixá-lo por dentro. Mas se fosse um trabalho medido mesmo, a quantia do zíper, ele termina aqui e para cima apenas o acabamento. Pego um ponto num lado, um ponto no outro e costuro. Virando a linha de outra cor para o lado, você consegue pegar bem certinho os pontos.
Assim une um lado com o outro e termina, faz a terminação do acabamento aqui. Faço em todo o contorno do decote e no outro lado do zíper, porque essa é uma parte. A outra parte faz da mesma forma, sempre cuidando para que o carrinho corra. Então, eu não posso chegar nem muito perto, grudando no dentinho, sempre deixando uma margem uniforme. E não uma para cima e uma para baixo, que também atrapalha o carrinho a correr. Quando eu terminei toda a costura, tiro a linha de outra cor. Só depois que eu termino, eu costumo tirar. A outra forma de colocar o zíper é: vou fazer o acabamento normal, barrinha dupla. Já coloquei os pontos para a máquina, diminuo um pouco a regulagem, porque é acabamento e precisa ficar firme. Deixo uma sobra de fio no início para ajudar na costura. Fiz 8 carreiras, faço uma regulagem alta para marcação. Volto à regulagem normal que eu estava trabalhando antes e mais 8 carreiras. Tiro em linha de outra cor. Com uma agulha de tapeçaria, costuro esse acabamento, deixando ele já fechado. Por isso, essa sobra de fio ajuda. Nesse modelo, quando eu tenho já o acabamento feito, coloco o zíper com a abertura, só um lado primeiro e depois a outra, meço, alfineto, viro o zíper e vou com uma agulha e um fio bem fininho, costurando ele dobrado, não na ponta, mais para dentro, cuidando para não pegar nenhum dentinho que interfira depois na abertura do zíper. Esse acabamento é duplo,
Então, eu vou pegando a costura somente na parte de cá, na parte do avesso. Vou pegando em pontos pequenos e firmando o zíper na peça. Que ela não apareça no lado direito. O meu zíper também é maior do que o tamanho dessa amostra, mas só para dar a ideia de como eu faço em trabalhos original. Agora, venho com a peça também pelo lado avesso. Já tinha escolhido antes qual fita colocar e a fita equivale ao tamanho do acabamento. Então, se o meu acabamento tem 7 carreiras, essa fita é muito larga. Aqui ela vai ficar estranha. Eu tenho que escolher uma fita que seja da largura do acabamento, que consiga encobrir o acabamento, porque uma das costuras dessa fita será justamente aqui embaixo, onde foram apanhados os pontos. Então, antes de fazer o acabamento, eu preciso ter a fita para medir. Existem fitas de largura bem diferente, uma mais larga, existem bem mais largas. Essas fitas você consegue comprar em armarinhos. Ela, num lado, é o desenho e é em jacar. Então, o lado de dentro é como as máquinas tecem. O jacar tem fios aqui que sobram. E esse lado fica para dentro. Um acabamento bem largo, um acabamento largo ou mais estreitinho. E essa fita é escolhida de acordo com o desenho, com a cor que combine com a peça. Existem motivos infantis, náuticos ou mais escuro. Enfim, existem peças mais estreitinhas também, como essa daqui. Ela tem um tamanho menor do que o nosso acabamento. Mas ela caberia aqui, porque o acabamento em si, essa fita, não chega a vir até para fora. Ela pega primeiro embaixo e depois na outra costura. Então, esse acabamento aqui poderia ser com uma fita de 1 centímetro. E fica um detalhe bem bonito. Existem outras mais estreitinhas ainda. É um jacar diferente, brilhante. A escolha do acabamento depende da fita que você tem disponível. Esse ficaria muito bonito também, mas eu vou usar essa mais estreita com 1 centímetro. Então, costurei o zíper, uma costura apenas, perdi a minha agulha. Pego a pontinha, viro para fazer o acabamento aqui embaixo também
e costuro. A primeira costura eu faço acompanhando o ponto que foi apanhado. Em pontos bem pequenininhos. E com uma linha fininha, para não ficar um acabamento grosseiro. A segunda costura eu pego mais para cima e pego no zíper. Nenhum ponto fica para o lado do tricô na parte de cima. A segunda costura também arremato a pontinha e subo acompanhando a costura em pontos bem pequenininhos. E assim eu vou fazendo até em cima. E aqui o acabamento em decote em V, uma simulação de uma blusinha, porque essa é uma amostra apenas. Fica bem firme, fica preso, encoberto na parte interna do acabamento. Essa forma de fazer o acabamento em duas partes e costurar o zíper embutido também poderia ser para decote redondo. Eu fiz em decote em V para dar uma ideia de como fazer a continuação para cima, porque a costura dessa parte de cima é individual, sem o zíper. Essa outra forma de fazer também com encoberto pela fita em jacar, também pode ser em decote em V. No caso de ser decote redondo, eu preciso terminar o zíper quando fizer o acabamento em cima. Então, dependendo do tipo de acabamento aqui, que pode ser uma gola, pode ser um acabamento duplo para cima, esse zíper termina lá em cima, ele não termina aqui, ele termina onde terminar o acabamento da frente. Em decote redondo também acompanha a fitinha colorida aqui, para encobrir o zíper até em cima. Essa, então, é a nossa resposta para hoje, da inscrita que estava com dúvida de como colocar um zíper que ele ficasse encoberto. Então, eu uso de duas formas, assim com fita colorida ou assim com ele embutido.
Certo? Nossa ideia para hoje é essa. Bom trabalho!